Yuri, meu querido, meu amor, misericórdia, velho. Puta merda, faz o gol. Se você faz o gol, tu tá deslizando de joelho de Itaquera, mano, mano, a Casa do Chapéu, até o céu, velho. Se tu faz aquele gol, tu sai nos braços da torcida como um dos maiores ídolos da história do Corinthians, velho. Você correndo aquele contra-ataque, eu só consegui lembrar do gol do João, mano, contra a porcada, velho. Eu falei, mano, vai ser gol, vai ser gol. Ah, velho, tem que fazer, mano. Tem que fazer. Mano, seria sem sombra de dúvidas uma das noites mais felizes da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ah, mano. Caraca. Eu não tô criticando o Yuri não, rapaziada. Eu tô lamentando, porque assim, seria pra coroar uma partidaça do seu Yuri Alberto, velho. O que se dedica, o que se entrega, o que corre, Mano, o que gera de jogo o Yuri Alberto é sacanagem. E é óbvio, mano, se ele aproveitasse o tanto de oportunidade que ele gera de jogo, ele seria top da Europa. Mas ele tem essa questão de perder os gols. Hoje eu acho que até a melhor opção era tocar pro Kaique, mas não é o principal assunto do vídeo de hoje, tá? Eu tô falando isso só pra lamentar um pouquinho aqui com vocês, porque era o gol. Malandro, se a gente com 2 a menos, por cada cheia do dinheiro, líder do campeonato, cheio dos craques, mamarra do caralho, se nós vai lá, mete um gol daquele com o Yuri Alberto na cara daquele goleiro pau no cu, meu irmão, eu dou 5 cambalhota, 3 mortal, eu dou, mano, uma voadora na... Mano, você tá doido, velho. Mas enfim, Yuri, vamos aproveitar as oportunidades, mano. Vamos aproveitar. Vamos falar um pouquinho do que foi o jogo hoje. Eu tô feliz assim porque a gente conseguiu segurar um empate heróico. A gente conseguiu... É um pontinho, cara, que no fim das contas vale muito. Tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, então bora lá. Já deixa seu like, se inscreve no canal do Nerd da Fiel, sejam bem-vindos. Vamos rumo aos 400 inscritos aqui no canal, então vai lá, mano. Se inscreve agora, clica no inscrever-se, do lado já tem o sininho, clica no sininho e aí você já deixa seu like pra esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. O vídeo de hoje, cara, eu vou começar da seguinte forma. Vou falar das coisas positivas que tiveram no jogo. Tiveram coisas positivas no jogo. E aí, mais pra frente, a gente vem pra falar do que de pior a gente viu hoje nesse jogo do Corinthians, e tem umas coisas que não podem acontecer e que deixa o torcedor maluco, deixa o torcedor alucinado. Primeiro de tudo, eu já falei um pouco dele, sobre o Yuri Alberto e sua dedicação. E hoje eu quero falar da dedicação do time como um todo. A partida que fez Hugo Souza, Gabriel Paulista, que deu uma espanada numa bola que obrigou o Hugo Souza a fazer uma defesaça, mas Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, jogaço dos dois. O Garro hoje, é claro que o Garro não consegue fazer o que em determinado momento do jogo ele tinha que fazer, que era dobrar para ajudar o lateral, é claro que não, mas se dedicou demais. O Kaique, que partida do Kaique. Teve uma bola que ele tirou o melhor volante do mundo, que se acha o craque, pra bosta, mas tirou pra merda. E só não saiu o gol porque os caras chegaram travando o Breno Bidon, porque senão era gol do Corinthians, malandro. E pra coroar o Yuri Alberto, pra coroar a dedicação dele, só faltou aquele gol, porque jogou muito, se dedicou, correu, entregou. Final do jogo tava lá ele aberto na ponta, marcando, ajudando o Carrilho a fazer a marcação quando o Corinthians estava com 2 jogadores a menos. Então assim, no quesito dedicação, que partida do Corinthians hoje. Correu, lutou, guerrilhou e fez com que o Palmeiras tivesse muita dificuldade para vencer um jogo tendo 2 jogadores a mais. A gente jogou um tempo inteiro com um jogador a menos e quase metade e grande parte do segundo tempo com 2 jogadores a menos. E o Palmeiras ou chegou em bola aérea ou em bola parada. Fora isso, o Palmeiras não criou jogadas. Então assim, baita dedicação do Corinthians. Outro ponto que eu quero falar, Diniz. Rapaziada,
gostei do jogo do Corinthians novamente. O Corinthians começa a partida até uns 15 minutos, eu acho que fazendo aquilo que o Diniz quer. Você via, mano, teve uma hora que o Matheus Bidu tava ajudando a construir jogo pelo lado direito. Eu não sei se vocês repararam isso, mas o Matheus Bidu tava lá, eu falei, que porra é essa que o Matheus Bidu tá fazendo ali? Mas é o que o Diniz gosta. Os jogadores se movimentando, a bola rodando, a bola girando. Breno Bidon tava fazendo isso, Garro. E durante 15 minutos, 20 minutos, o Corinthians fez bastante isso. Depois o jogo foi cada vez ficando mais truncado, cada vez ficando mais pegado. O Palmeiras começou a entrar um pouco mais no jogo. O jogo foi ficando mais e mais quente. E aí a gente acabou perdendo essa qualidade, essa técnica, essa aproximação, o jogo que o Diniz quer propor. Porém, quando o Corinthians tem os jogadores expulsos, o Diniz, mesmo sem tirar as peças, ele consegue alterar a forma ali de jogar, ele mexe na formação e o Corinthians consegue se segurar. Com 2 jogadores a menos, ele coloca o Carrilho para fazer o lado direito e o Carrilho consegue, de certa forma, cumprir o papel ali, que a gente sabe que não é mais o papel que o Carrilho cumpre, e depois coloca o Lingard para ajudar um pouco o Matheus Bidu. E o Corinthians com 8 jogadores ali na 9, né? Não. 10, o Corinthians conseguiu se defender muito bem. Conseguiu congestionar, conseguiu proteger a área. E eu acho que talvez, se fosse com o Dorival, era capaz dele ter colocado o Vitinho, era capaz dele ter colocado mais um zagueiro, mais um volume. E o Corinthians não sei se teria conseguido se proteger. Então tem que dar méritos ao Fernando Diniz. Outro ponto positivo, a torcida do Corinthians, cara. E aí é chovendo molhado. A fiel torcida hoje entendeu que do minuto 0 ao minuto 90 ela teria que fazer parte. E se no começo do jogo ela foi a 12ª, o 12º jogador, em determinado momento ele foi o 11º, em determinado momento ele foi o 10º. Porque o torcedor empurrou, gritou, apoiou o jogo inteiro. Se esse jogo de hoje é um jogo fora de casa, tranquilamente eu viria aqui dizer pra vocês que o Corinthians teria perdido esse jogo. Eu acho que teria perdido. Agora, dentro de casa, eu acho que o estádio, o ambiente não permite, mesmo com jogadores a menos, que o cara pense assim, pô, não vou conseguir, tô cansado. Não, ele vira e fala assim, mano, eu vou conseguir, eu tô cansado, mas eu vou conseguir. E isso pra mim é muito mérito da torcida, muito mérito de uma comissão técnica e muito mérito dos caras ali dentro de campo que vira e fala assim, mano, esse aqui é um clássico, isso é um derby. Mesmo com 2 a menos, a gente não pode perder esse jogo. E foi o que o Corinthians fez, se dedicou e se dedicou demais. Outra coisa que eu queria falar aqui, mesmo com um jogador a menos, a gente ainda conseguiu gerar, pra mim, a principal chance de jogo. A principal, a mais clara, que foi o lance do Yuri Alberto. Tiveram algumas defesas do Hugo, algumas não, várias defesas do Hugo e algumas muito difíceis. E aí eu te pergunto, sério que o Hugo só sabe pegar pênalti? Não é possível que alguém acredite nisso, né? Tem dificuldade com o pé? Claro, vários goleiros têm, vários goleiros históricos, não só do Corinthians, tiveram, mas debaixo da trave é um goleiraço, é um baita de um goleiro. E hoje ele garantiu esse pontinho pro Corinthians. Ele faz uma defesa num chute de fora da área, ele defende uma falta, ele pega uma bola que o Gabriel Paulista espirra pra trás, uma defesaça, fora várias outras que eu não lembro. Mas garantiu a vitória do Corinthians, a vitória, o empate do Corinthians hoje. É porque é um empate com gostinho de vitória, né? Mas a gente tem que falar daquilo que fez com que tudo que eu disse aqui até o momento fosse tão importante no jogo de hoje, que são as 2 expulsões que o Corinthians teve na partida. André e Mateuzinho foram expulsos durante o jogo e por lances que não podem acontecer. Você ser expulso porque foi dar uma entrada, errou o tempo de bola e acertou o cara, é um cartão que você não pode tomar, mas que acontece, que é aceitável. Você ser expulso porque novamente você pegou no saco, o Alan foi expulso há 2 jogos atrás porque fez isso, velho. Não é possível que um jogador de futebol faça um bagulho desse. E eu até concordo com quem vier e falar assim, pô, mas ele não foi tão assintoso quanto o Alan. Não foi.
Mas contra um time do Palmeiras que, da presidente ao sub-10, só sabem reclamar com o árbitro. Hoje o maior chorão do mundo não tava no banco de reserva, mas deixou a sua trupe lá. Um time que tá pressionando o árbitro o jogo inteiro, qualquer possibilidade que você der pro juiz te expulsar, ele vai fazer. E o André deu essa possibilidade. Então assim, o André tem que ser primeiro cobrado, tem que ser punido, porque não dá pra você fazer um bagulho desse num derby. Outra coisa, ele que queria tanto ir pra Europa, ele acha que com essa mentalidade, com esse tipo de ação, ele vai durar quanto tempo lá na Europa? Ele tem que primeiro jogar a bola aqui, ele tem que primeiro mostrar que ele pode fazer coisa aqui, ele tem que primeiro mostrar que ele aguenta a pressão de um jogo desse aqui, pra depois ele querer ir pra Europa, velho. Ele hoje colocou o jogo do Corinthians num buraco gigantesco, porque a gente sabe que no futebol de hoje você ter um cara a menos é muito difícil de você jogar. É muito difícil. Ainda mais contra um time bom como é o time do Palmeiras. Ainda mais com 45 minutos de jogo pra rolar, o André fez algo inaceitável. Tem que ser punido, tem que ser cobrado pelos dirigentes, no caso, pelo Diniz, pelos jogadores, tem que ser cobrado. Não é porque é moleque que não pode ser cobrado, tem que ser cobrado pra que aprenda. Tem que ser punido pra que aprenda. E que não pode repetir um bagulho desse em nenhum jogo, muito menos num desse. E aí o seu Mateuzinho, que é um cara que sempre tá... é um cara que lembra muito o Fagner em determinados momentos, entendam o que eu vou dizer. Ele vai dar aquele chute, ele sempre deixa um braço a mais, sempre deixa uma perna a mais, sempre dá uma trombada no cara. Só que você tem que saber a linha tênue entre ser esperto e ser burro. O ser esperto é quando você faz isso e você consegue tirar o cara do sério a ponto de amarelar ou expulsar ele. Hoje o Flaco Lopes, ele foi esperto. Ele segura a perna do Mateuzinho entre as pernas dele, já sabe que o Mateuzinho tem amarelo, e aí o Mateuzinho ultrapassou a linha do esperto e foi pra linha do burro. Ele, mesmo se não tivesse cartão amarelo, seria expulso. Ele tendo o cartão amarelo, naquele lance, ele jamais pode fazer o que ele fez. O time com um a menos, tomando uma pressão que o Corinthians estava tomando, você fazer uma jogada daquela, agredir o adversário, e pior, velho, se você vai dar um soco na cara do maluco, meu irmão, dá um botadão que pelo menos você desmaia o cara. Não. Ele deu um soquinho que mal acertou a cara do maluco, mas que já foi o suficiente para ele ser expulso. E o pior é que o Corinthians estava tão nervoso no jogo que tiveram outros lances que poderia, se o juiz quisesse, ter expulsado. O juiz, do rigor que ele tava, com o cartão amarelo enfiado no rabo pro lado do Palmeiras, ele poderia, se quisesse, ele olhava lá e falava: eu vou expulsar o Gabriel Paulista, tá muito nervosinho. Ah, o Breno Bidon tá caindo aqui no chão, eu vou expulsar ele. Porque o Corinthians estava enervado, e eu entendo até certo ponto você estar nervoso, mas você tem que saber controlar esse nervosismo e jogar o nervosismo pro outro lado. Você tá jogando dentro de casa, a sua torcida é uma torcida que, mano, causa o jogo inteiro, que vai tumultuar o ambiente. Usa ela, usa o banco, usa todo pra gerar pressão contra os caras. Não era pra ter sido 2 caras expulsos do Corinthians. O jogo do Corinthians poderia ter sido muito melhor, mas as expulsões estragaram demais. André e Mateuzinho, como eu já disse, têm que ser punidos, têm que ser cobrados por todas as lideranças do elenco, pelas lideranças da comissão técnica, tem que ser puxado a orelha, porque isso hoje fez com que o Corinthians só empatasse. Mas o Corinthians poderia ter perdido esse jogo, e aí? Seria menos um ponto na tabela, e para a posição que o Corinthians está, seria trágico. Então seu Mateuzinho, seu André, precisa ter cabeça no lugar, rapaziada, e todo mundo. Não dá pra jogador do Corinthians ficar pegando na porra do saco a torta e a direita, caralho. Que porra é essa, mano? Que é isso, velho? Que loucura é essa, mano? Toda hora que você for provocar um cara vai pegar no saco e falar: ó, eu tenho. E aí, meu irmãozão?
Qual é, velho? Vai lá e mete a porra do gol. Mas não, fica pegando no saco, fica dando soquinho na cara dos malucos, só pra prejudicar o próprio time, mano. Pô, putaria o que esses caras fizeram hoje, mano. Mas vamos lá. De toda forma, parabenizar os outros 9 e os que entraram pela dedicação e entrega que tiveram no jogo. Corinthians termina a rodada 16ª posição, 11 pontos, um pontinho fora, um pontinho de distância pro Cruzeiro. Próximo jogo agora, quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Santa Fé pela Libertadores. Esse jogo de hoje, jogando 45 minutos com a menos, uma parte do segundo com 2, pode cobrar o seu preço na quarta-feira. Cansa muito, muita coisa. Provavelmente o Diniz deve rodar um pouco esse time, deve mudar alguns jogadores. Então, assim, entende como o prejuízo não é só hoje, é pra quarta, é pra domingo que vem. Não dá pra fazer isso. Destaques negativos do jogo, Mateuzinho e André. Vou falar quem, não tem como. E os positivos, cara, hoje vai ficar um bagulho meio esdrúxulo, mas, mano, o resto do time todo merece um destaque positivo, velho. Destaques especiais, eu colocaria Breno Bidon, gostei do jogo dele. A dupla de zaga, eu acho que foi bem, dentro do possível foi bem. Hugo Souza, muito bem. E eu gostei do jogo do Kaique. Acho que ele tem muita coisa pra crescer. Rapaziada, deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje. Mano, não acredito que o cara pegou no saco de novo, velho. Meu Deus. Um forte abraço a todos vocês. Se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus. E vai, Corinthians!